Oi, sétimo ano, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e nós vamos para a nossa aula online número 4, certo? Tenho certeza que vocês passaram um Dia das Mães muito gostoso, do lado da mamãe, deu um abraço nela, comeu aquela comidinha especial e ficou dentro de casa, né? Porque quarentena é isso, né, pessoal? Ficar dentro de casa, dentro da sua casa, junto com as pessoas que moram na sua casa. Vocês devem ter visto no noticiário que a partir de agora é obrigatório o uso de máscara. O ideal é que você não saia de casa, mas se você precisar sair por alguma emergência, por algum problema, você tem que usar a máscara, tá? Muito cuidado na hora de colocar a máscara, de pegar somente pelo elástico, não pegar pela parte da frente. Depois que você coloca a máscara, não pode ficar passando a mão, cutucando nada, porque senão ela se contamina, tá bom? Então, tente, o ideal é não sair de casa. E se sair, use máscara, tá bom? Hoje é segunda-feira e aqui pelo seu horário vocês já tiveram uma aula de matemática, agora vão ter uma aula de português e depois uma aula de história. Hoje é segunda-feira, é o dia de vocês enviarem para a escola as tarefas de todas as matérias que foram pedidas na semana passada. Então hoje é dia de ver se já fez matéria de português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, espanhol. Fez tudo e mandar. Ah, mas como é que eu vou mandar essa tarefa? Você tem duas opções, tá? Lá, vocês já viram em todos os anexos lá, todos os arquivos em que eu coloco o nome do e-mail que você tem que usar, né? O nome do e-mail para quem já está mandando a tarefa por e-mail é alunosbase@gmail.com. Para mandar por e-mail, você vai ter que digitar o texto. Então, como é uma coisa mais difícil, não é todo mundo que tem, às vezes não tem o notebook para imprimir não, para digitar, né? Ou o aluno não sabe fazer um documento no Word, aí você tem a segunda opção. Você pega uma folha de caderno limpa, linda, cheirosa, que não esteja amassada, que não seja um pedaço da folha, não me vai cortar a folha pela metade, tá? Entrega a folha inteira. Tanto se você digitar, quanto para escrever no caderno, você precisa identificar a sua tarefa. O que é isso? Escrever seu nome na primeira linha, escrever que é sétimo ano, aí você pula uma linha, escreve lá, tarefa de português, coloca o número da página e o número do exercício, certo? Então tá bom, esses são os recadinhos de hoje então, e a gente vai continuar. Então, hoje eu vou receber as tarefas de vocês, amanhã e depois eu faço o comentário, a correção dessas tarefas. Aí eu vou ver quem fez, quem não fez, puxar a orelha virtualmente, né, de quem não fez, por que não fez, vou lá perguntar daí no individual, lá no privado, por que o aluno não fez, tá bom? Mas eu tenho certeza que vou receber todas as tarefas de todo mundo, porque vocês estão em casa e tem mais que estudar, né, pessoal? Então vamos continuar. Na aula passada eu pedi como tarefa os exercícios 16, 17, 18 que se referem ao poema. Agora nós vamos começar com o exercício 19. Então lá no seu caderno, você coloca aí 11 de maio, livro de gramática, página 48, continuação dos exercícios, escreve aqui o número 19. Esses exercícios que eu faço com vocês aqui nessa aula, na lousa, vocês têm que copiar no caderno. Quando nós voltarmos, aí eu passo o visto. Os outros exercícios você envia e depois eu falo qual foi a correção, se você acertou ou não, tá bom? Para reler, para fazer o exercício 19, nós vamos ter que reler o poema rapidinho, mas isso é um minutinho só. Então vamos lá. É um poeminha de Fernando Pessoa, tá? E ele fala assim, então página 47, estamos relendo o poema para poder ir para a questão 19. Havia um menino. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu. Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era afinal impossível tal, nem fazia mal, nem vê-lo nem tê-lo, porque o caracol
era do cabelo. Ah, que belezinha! Então, o que o menino tinha na cabeça? O caracol. Mas será que era um caracol, aquele bichinho? Não, era o caracol do cabelo. O que é um caracol do cabelo? Um cachinho. O cachinho do cabelo é um caracol do cabelo. Então, o menino tinha um cabelo encaracolado, tinha um cabelo crespo, né? Que ele usava, que jeito? Olha lá. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Por que ele usava o chapéu? Por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha um caracol dentro do chapéu, fazia ali cócegas no alto da cabeça. O cabelo encaracolado fazia cócegas no menino, porque ele colocava o chapéu, aí ele tinha o cabelo todo crespo e fazia cócegas na cabeça dele. Ele andava depressa para ver se chegava em casa e tirava o tal caracol do chapéu. Saindo de lá e caindo o tal caracol. Quando ele tirava o chapéu, o caracol caía, né? Ele ficava preso por causa do chapéu. Quando ele tirava o chapéu, o cachinho caía. Mas era afinal impossível tal, nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Ou seja, o caracol causava algum mal para o menino? Não, por quê? Porque o caracol era o próprio cabelo dele, certo? Fernando Pessoa, pessoal, um dos maiores poetas de língua portuguesa, tá? Esse daqui é um dos escritores, um dos poetas mais importantes da literatura, certo? Ele é fantástico. Nós vamos ter a oportunidade de ler outros poemas dele depois. Então, lá na 19. Transcreva as preposições e locuções prepositivas que aparecem no poema. Não esqueças que estão em contração com artigos. Então, vamos só rever que são preposições mesmo. O que é uma preposição? Só para relembrar, para a gente ir lá no poema e achar onde é que tem preposição. Preposições são palavras que unem uma palavra a outra palavra. Então, a preposição une uma palavra a outra. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui assim, ó, óculos de leitura. A palavrinha de é uma preposição, porque está juntando óculos com leitura, tá? O exercício pede para você separar quais são as preposições ou locuções prepositivas. Lembrando que locução prepositiva são duas palavrinhas com a ideia de preposição. Então vamos lá. Havia um menino que tinha um chapéu para. Para que servia o chapéu do menino? Para pôr na cabeça. Para pôr onde? Na cabeça. Então, para é preposição. Na é uma contração da preposição em mais o a, mas a gente pode falar que o na é uma preposição, tá? Para pôr na cabeça por causa do sol. O que tem de preposição aí agora? Por causa de. 3 palavrinhas para dar a ideia de preposição. Locução prepositiva. Quer escrever aqui embaixo? Fica bonitinho, ó. Locução prepositiva. Por quê? Porque são 3 palavrinhas, certo? Então vamos lá. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Qual é a outra preposição que você tem aí? Em vez de. Locução prepositiva também. Não vou ficar escrevendo todas as vezes, tá? Você já gravou na sua cabeça e são 3 palavrinhas, por isso que é locução. Em vez de também é uma locução prepositiva. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu. Certo? Fazer cócegas no alto da cabeça. No alto da. Por isso ele andava depressa, depressa. Para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol. Aqui nós temos uma maneira informal, né, de escrever o para. Vamos respeitar a escrita do poeta. Aqui tem uma coisa interessante, quer ver? Para ver se chegava a casa. Esse a é uma preposição nessa situação, nessa frase, nesse contexto, porque quer dizer assim, ó, demorava para chegar em casa, para a casa. Então esse a aqui é uma preposição, tá? E tirava o tal caracol do
chapéu. Saindo de lá e caindo tal caracol. Mas afinal impossível tal, nem fazia mal, nem vê-lo nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Então veja, todas essas palavrinhas são preposições, porque elas estão juntando uma palavrinha anterior com a palavrinha seguinte. Às vezes, quando tem mais de uma, ela é uma locução prepositiva. Aqui também, ó, locução prepositiva e locução prepositiva, porque são 3 palavrinhas juntas aí, tá? Ou 2, né, no caso aqui. Às vezes, a preposição está misturada junto com o artigo. Então, por exemplo, quando eu falo do, na realidade, o que é? É um de mais o, tá? Aqui também. Na realidade, é um em mais a. Em mais a não vai virar ema não, tá? Em mais a vai virar na. Então, de tudo que tá aqui, o que é importante você saber? Que a preposição, existe uma classe de palavras na nossa língua chamada preposição, e essa classe de palavras mostra que quando você quer juntar uma palavra a outra, você usa uma preposição, certo? O mais importante é isso. Então tá. 20. Agora, separe os termos da resposta anterior em 2 grupos. O das preposições e o das locuções prepositivas. Muito fácil, pessoal. Nós vamos colocar aqui o número 20 e vamos colocar aqui, ó. Essa daqui é a locução prepositiva, essa é a locução prepositiva, esta e esta. As outras todas são preposições. Então vamos lá. Ixi, esse meu apagador é um 0 à esquerda, tá? É melhor voltar com o nosso bom e antigo papel toalha, que ele é mais eficiente, parece. E aí? Estão gostando das aulas gravadas? Lógico que vocês preferiam ter as aulas presenciais, né? Todo mundo juntinho lá, perguntando. Mas não é possível agora. Então, vamos que vamos. Então, o exercício 20 está pedindo para você separar quais são as locuções prepositivas. Ou seja, quais são aí as 2 ou 3 palavrinhas que dão ideia de preposição. Então, olha aqui, ó. Por causa de, depois, em vez de, dentro de e no alto da. Todas as outras palavras que aparecem aí, nesse exercício 19 aqui, são preposições. Por quê? Porque são formados por uma palavrinha só. Locuções prepositivas e preposições. Agora é só copiar. Para, na, por, pra, a, do, de e do. Certinho? Nossa, esse pra aqui ficou meio estranho, né? Vamos dar uma melhoradinha nele. Isso. Sem problema? Então tá. Exercício 21. Indique a palavra que completa as frases seguindo a instrução entre parênteses. E diga se a palavra é formada por uma contração ou por uma combinação. Gente, então vamos lá. Exercício 21. Colhi as frutas, tal, cerca, e saboreava-as ali mesmo. Como que vai ficar a junção de em mais a? Na, tá? Esse na, pessoal, é uma contração. Contração de quê? De em e mais o a. Em mais a vai dar o nosso na, tá? Contração, o que quer dizer contração? Quando você junta 2 palavrinhas em um. Na letrinha B, mergulhava a mão na cerca e apalpava com a ponta, parará, dedos, tá? D mais O vai dar o quê? Ponta dos dedos.
De novo, você tem o quê? Uma contração da preposição de mais o artigo os. Quando você junta a palavrinha de mais os, você vai ter uma contração. Então, aqui é dos e aqui é na. Contrair, juntar duas palavras em uma só. Para que a gente junta duas palavras em uma só? Para ficar menorzinha, para ficar mais fácil para escrever, tá? Para diminuir o tamanho. Então tá. E na letrinha C, o que está pedindo? Contei para vizinho o segredo das frutinhas deliciosas. Contei ao vizinho. Agora, pessoal, vai mudar um pouquinho o nome aqui. Vai ser uma combinação. Combinação de quê? Da preposição a mais o artigo o. Ah, e cadê o aluno esperto que vai perguntar assim pra mim? Mas por que um é contração e o outro é combinação? Porque quando você tem uma contração, você perde algum som. Então, ó, põe um asterisco aí e mostra que ali você perde um som. Então, na hora que você juntou para ficar menorzinho, se você deixar todos os sons, o em mais a, vai dar ema, né? A ema que não vai dar certo colocar ema. Então, aí você tem o na. Em vez de você falar ema, você vai falar na. Você perdeu um som. Em vez de você falar de mais os, você vai falar dos. Você perdeu um som. Por isso que é contração. Quando você junta uma preposição mais um artigo e nessa junção, nessa união aí, você perde um som, você tem uma contração. E se na hora de juntar as duas, o som ficar igualzinho? Então, olha cá, põe um outro asterisco aqui agora. Ah, dois asteriscos aqui. Aqui e aqui. Os não perde nenhum som. Quando você junta, você grudou uma ao lado da outra, sem perder nenhum som, aí você tem uma combinação. Contração perde som, combinação não perde som. Certinho? O mais importante que tudo isso, mais importante que saber o que é se é contração ou se é combinação, mais importante é você saber que esse na é uma junção de em mais a, que esse dos é uma união de de mais os, e que esse ao é uma união de a mais o, e que nessa união você tem o quê? Uma preposição e uma preposição. Um artigo e um artigo. Parece complicado, mas não é, tá? Então, fixa assim a sua aprendizagem, fixa assim, ó. Preposição é a palavra que une palavras. Pronto, já tá de ótimo tamanho. E quando a preposição une uma palavra a outra, ela pode mudar de sentido, ela tem um sentido específico. Pega lá seu marca-texto, lá na página 48, você fala assim, ó, importante. Esse quadrinho é importante você saber. Ah, precisa decorar o quadrinho? Não, não precisa, mas você precisa entender para que serve cada preposição, tá? Deixa eu só falar mais uma coisinha. O equipamento que eu uso para gravar aqui, ele é programado para meia hora. Eu não consigo fazer outra programação nele que não seja uma gravação de mais de meia hora, tá? Então, às vezes eu estou falando e a fala é interrompida. Por quê? Porque o negócio que tem aqui para gravar só grava meia hora. Mesmo porque se eu gravar mais de meia hora, o vídeo fica muito pesado. E daí eu não consigo passá-lo para o YouTube ou ele demora muito para ir para o YouTube. Então, os vídeos são de meia hora e eu não tenho direito como saber quando que é que ele vai parar, tá? Então, se eu estiver falando ele parar, não é problema nenhum, é que ele foi interrompido. Então, vamos lá. Valores de sentido das preposições. O que é isso, valores de sentidos? O que significa? O que expressa? Por que você usa essa tal preposição? Porque você quer dar um determinado sentido. Então, aqui você tem a preposição, aqui você tem vários sentidos, muitas delas têm mais de um sentido, tá? E um exemplo. A preposição a pode dar ideia de direção, movimento, distância, tempo, futuro.
Quando ela dá a ideia de direção ao movimento, eu posso usar como exemplo assim, ó, vou à escola, vou para a escola, um movimento de ir para a escola. Distância, o posto fica a 2 ruas daqui, ou seja, qual a distância? A 2 ruas. Tempo futuro, daqui a 2 semanas. Após, da ideia de quê? De tempo, de época ou momento. Chegou após a sua saída. Com, para que serve o com? Associação, companhia. Foi se encontrar com os amigos no parque. Então, na companhia dos amigos, com os amigos. Modo, falou com alegria, falou com tristeza, com desespero. O modo, o jeito que foi feita a coisa. Então, esse com também dá a ideia de modo. E o de? O de tem 1, 2, 3, tem 4 significados, tá? 4 sentidos. Primeiro, lugar. O lugar de origem, de lugar ou procedência. De onde você é? Eu sou de Mogi Guaçu, ou veio da padaria. Matéria do que é feito? Sapato de borracha, caneta de plástico. O material do que é feito? Mesa de madeira. Matéria do que é feito, tá? Meio, eu gosto de viajar de trem. De trem, a pé, de ônibus. Então, de trem, de ônibus. Mas quando é pé, é a pé. Então, não entra aqui no de. Propriedade, ser o objeto que tem certa característica ou possui algo. Livro de ciências, casa da avó. Então, esse de ciências, ele dá a ideia da propriedade. Para que serve? Tá? Livro de ciências, caneta de escrever. Para que serve? Qual o objetivo dele? Para pode dar a ideia de finalidade. Comprou um livro para estudar matemática. Por, pode ser causa, calou-se por medo da resposta. Sem, ausência, subtração, tirou, saiu sem avisar. Sob, lugar, colocou o sapato sob a cama e sobre, pode ser assunto, eles só falam sobre o campeonato, tá? Sob, debaixo de, e sobre, acerca de ou em cima de, né? Então, por exemplo, a caneta está sobre o livro, está em cima. A caneta está sob, está embaixo. Só que o sobre também dá a ideia de assunto. Aula sobre preposição. Qual é o assunto da aula? É igual aqui, ó. Eles só falam sobre o campeonato, eles só falam desse assunto, o campeonato. Então, ó. Esse quadrinho aqui é importante, eu gostaria que vocês lessem em casa de novo e se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Depois eu deixo lá naquele resuminho, lá PowerPoint, qual é a tarefa de vocês. Lembrando que hoje, então, é dia de entregar as tarefas, que a partir da manhã eu faço uma correção, eu faço, mesmo que eu não corrija todas, assim, com vocês, né? Eu vou corrigir todas. Mas mesmo que eu não corrija com vocês, uma por uma, eu vou fazer um comentário das respostas, tá? Trabalhem bastante, estudem bastante e um beijo para todos.